hoje no Neurocafé a gente vai falar sobre neurociência aplicada na regulação emocional e na mediação de conflitos. É um tema diferente, eu acho que a gente nunca falou desse tema aqui hoje, então ele serve assim para muitos cenários, né? Muitos cenários mesmo, aonde é que a gente não precisa mediar conflitos. Até dentro de casa com as crianças a gente tem que mediar conflitos, não é mesmo? Eu aqui todo dia tenho que fazer mediação de conflitos. Como que você está incorporando e por que você está usando neurociência na sua mediação, no seu trabalho? Então, eu vou falar primeiro no Instituto, Tá. o qual eu terminei agora, né, encerrei agora em dezembro, né, eu encerrei. Então, a psicologia, né, e a neurociência, eu acredito que elas andam juntas. Sim. Andam juntas. Então, assim, nas minhas intervenções, porque o Instituto ele tem mais de 1.300 alunos, entre técnicos e graduação. Então, a gente fez um projeto, né? Já tinha o projeto Educação Emocional dentro do Instituto. E aí a gente levou, devido a alguns conflitos dentro do Instituto, a gente, né, levou a mediação como forma de prevenção também. Eu achei assim, eu fiquei assim super feliz deles me darem a oportunidade também de estar levando a mediação, porque a mediação, conflitos, igual você falou, é do ser humano. Só que as pessoas, elas têm de ver o conflito como algo negativo. E o conflito é algo negativo quando ele parte para a violência. Mas quando ele parte para você compreender o outro, e o trabalho do mediador é isso, é fazer uma ponte entre as partes que estão em conflito, né? É ele que faz aquela conexão. Por quê? O psicólogo em si, ele vai trabalhar as causas internas. O mediador, no caso, que é o mediador, porque são profissões distintas. Eu sou mediadora, eu sou psicóloga e mediadora. Quando eu estou para mediação, eu estou na mediação. Então, assim, eu não faço atendimento clínico. Mas quando eu estou como mediadora, aí a gente vai trabalhar os conflitos externos. E aí é onde entra, né, as emoções. A gente vai trabalhar, né, com pessoas que estão em conflito, que estão com as emoções borbulhando. E aí, e dentro do Instituto, o que a gente percebia? Eu vou contar um fato, né, que ocorreu de uma situação onde eu fiz o atendimento e o acolhimento de uma aluna, e quando eu acolhi, assim, toda a fala dela caracterizou que ser um bullying, que tinha acontecido. Mas assim, até então, aí eu levei para o conhecimento do meu chefe, né, porque a gente trabalha na equipe multidisciplinar. E aí, quando ela entrou a aluna também entrou em contato com a mãe, e assim, houve aquela, né, aí com a direção, então a gente foi conversar. E nesse momento, a gente fez uma conversa antes, eu falei, quando essa mãe chegar, essa mãe ela vai chegar Curiosa. muito nervosa, ela vai chegar furiosa. Ela vai chegar porque se fosse eu, também chegaria. Se eu sentisse que os meus filhos, que alguém mexeu, eu ia chegar muito furiosa. Então, assim, e aí foi isso que aconteceu. No horário de almoço, essa mãe foi até o instituto e a gente conversou. Aí antes eu conversei com o meu chefe e conversei com o professor que estava, né, envolvido também na situação e falei, olha, quando a mãe chegar, a gente vai acolher essa mãe, a gente vai deixar ela falar, ela vai falar. Ela vai falar tudo o que ela quer. Quando ela parar de falar, aí a gente vai falar o que está acontecendo, porque a gente foi feito um relato de tudo que a filha dela falou, que ocorreu. E aí, quando a mãe percebeu isso, né, de ter sido ouvida, assim, desarmou.
E aí, quando ela ouvia a parte da filha dela, assim, sabe? Foi aquela coisa, assim, foi uma benção, assim. Houve uma comunicação. Porque o Sim. comunicar e o falar não é só falar, né? A gente falar, todo mundo fala, né? É o ouvir, né? Essa conexão, essa empatia, esse acolhimento que existe dentro da mediação, o rapport. Então, quando eu vi assim, eu falei, nossa, eu posso trabalhar dentro da psicologia com a mediação e dentro do consultório eu vou resolver conflitos internos. Eu falo isso para as pessoas que quando a gente começa a usar, a gente não consegue nem separar, né? Não é só emoção, tudo, que isso vem de neurociência. E aí você traz as emoções. Por quê? Porque conflito e relação é emoção, não tem como. A gente se relaciona na conexão, na ocitocina, né? É isso mesmo. Ou na dopamina, ou na raiva, ou no desamparo. Em algum lugar a gente está se relacionando. Se for no desamparo, na raiva e só na busca dopaminérgica, não é bom, né? Então a gente precisa produzir essa ocitocina. E aí você ensina emoções, você ensina aquilo que a gente tem no módulo de regulação emocional. Isso mesmo. Emoções, por exemplo, como que ele sente o corpo, o que você ensina? Duas, três coisas que você acha que faz diferença. Primeiro é o respirar. Tá. Eu respiro, né? Porque o que acontece? As pessoas são aceleradas. Uhum. E assim, aí eu pergunto bem assim, que hora que você para? Você já sentiu as batidas do teu coração? Já se conectou? Assim, porque assim, as pessoas ficam tão aceleradas que elas não vê o quanto isso é importante. Isso é se conectar consigo mesmo. Uhum. Né? Então, as pessoas elas não percebem isso, elas estão ligadas no piloto automático. E aí, quando você fala, e eu cansei também de fazer, até dentro do. Acontecer alguma situação e ir para a sala da psicologia, mesmo não sendo a psicologia clínica, eu sempre procurei fazer um acolhimento com aquelas pessoas. Vamos fazer uma técnica? Vamos fazer uma técnica de respirar? Vamos sentir? E aí colocava uma musiquinha e vai relaxando o teu corpo, vai sentindo o teu corpo. Porque eram coisas que, assim, eu fui fazendo comigo e fui vendo o resultado positivo que isso trazia para mim. Então, assim, é muito importante você ensinar aquilo que você sente, aquilo que você aprendeu. E assim, é aquilo que melhorou na tua vida e que fez a diferença. Muita gente fala assim, né? Quando a gente explica, tem que acolher suas emoções, a gente tem o direito de sentir. Eu acho que muitas vezes para as pessoas pode dar, acho que pode dar, não, dá uma sensação de que, então tá. Então a pessoa está com raiva e ela tem o direito de fazer o que ela bem entender porque ela está com raiva. E na verdade não é isso, né? E quando você trabalha com mediação junto, que é o comportamento em si, a gente consegue mostrar. Que é o contrário, que é porque eu não sei lidar com as minhas emoções, porque eu não posso sentir, eu desconto isso no outro, no mundo. Então, quando eu aprendo que eu posso sentir, eu me torno responsável por aquilo que eu sinto. Sem aquele peso de você. Nossa, é um alívio ao invés de um peso. Isso, né? É isso mesmo. Qual é o peso da responsabilidade de sentir? Igual a gente aprende em psicologia. Na faculdade a gente aprende isso, né? A responsabilidade é sua, então é um peso. Você sai com uma coisa. Não é um peso, é o contrário, é um alívio. E porque eu tenho alívio, eu me responsabilizo. E aí eu mudo o meu comportamento. Eu mudo o jeito que eu trato os outros. Eu mudo o jeito que eu trato a mim mesmo. Isso é muito maravilhoso. E eu imagino poder ensinar isso para adolescente, porque eles são mais rápidos na resposta, né? Deve ser Hoje, a neurociência, ela faz parte, assim, depois que eu conheci 8 meses no curso, ela faz parte da minha vida em todos os contextos. Onde eu vou, estou falando de neurociência, da importância dessa conexão, né, nos teus módulos, a gente já começa pelas emoções, porque não tem como eu começar a falar de sentimento sem falar de emoções. Exatamente. Vamos falar do ser humano sem a gente primeiro entender o que ele sente, por isso que a gente começa pelas emoções. Ô, Ana, mas eu ia te falar que esse adulto que a gente está vendo hoje, e eu acho que essa grande contribuição da neurociência afetiva é
nós somos uma construção de uma história. É afetiva também, né? Então, se eu chego na minha vida adulta cheio de problemas, com muita reclamação, me sentindo estancado na vida, algo aconteceu que me fez chegar até aqui assim, ou é uma psicopatologia e eu nunca soube, né? Ou é um neurodesenvolvimento não tratado, você tem uma filha típica, você sabe como é que precisa de tratamento específico, né? Ou é uma história de vida de muito desamparo e trauma que não me permitiu entender que eu valia a pena. E aí a gente precisa tratar tudo isso, né? Hoje eu vejo que a neurociência ela vem para desmistificar muita coisa, né, que foi colocado, principalmente hoje em determinado lugar ainda se fala muito na somatização, né? Somatiza. Então, e quem estuda neurociência? Corpo, né? Isso. E quem estuda neurociência, e eu vejo assim, né, os seus materiais, seus artigos, tudo traduzido, são estudos novos, assim, né? Então, assim, isso facilita muito o nosso trabalho, a partir da leitura dos artigos, né? Porque, assim, aquilo são comprovações científicas, e assim, e o quê? Porque estamos em constante mudança e evolução. E assim, muitas coisas estão ficando para trás. Então, assim, se a gente não está evoluindo também, então provavelmente, né, a gente vai ficando para trás. Então, assim, e o PNP é isso, o PNP é evolução. Eu vejo seus congressos, você vai fora, vai buscar. Então, assim, tudo muito atualizado.